Espírito Santo de Deus. Não. Fala bem bonita com o Espírito Santo. Move, movimenta, age, eu me curvo, eu me coloco diante de ti, meu amado companheiro, amigo, Espírito Santo. Espírito Santo é Deus que se move neste lugar. Espírito Santo, a palavra de Deus será aberta. A palavra de Deus será aberta, Senhor, mas não nos adianta nada abrir a palavra de Deus se o Espírito Santo não fluir. Muitos lugares a palavra de Deus são abertas, são colocadas até para enfeitar como parte da mobília, mas não adianta nada uma Bíblia aberta, Senhor Deus. Uma Bíblia aberta não tem poder nela sozinha. Uma palavra lida por ler não tem poder nela só. Se o Espírito Santo de Deus, que assim Deus quis, Ele é responsável de trazer o entendimento, de trazer os dons de sabedoria, os dons de discernimento, o dom, Senhor Deus, de anunciar o Evangelho da reconciliação. Por isso, Santo Espírito de Deus, é impossível te barrar, não tem como te barrar. Não é possível o homem conseguir barrar o Espírito Santo de Deus quando ele quer se mover, quando ele quer se agir. Por isso nós nos aquietamos e nos curvamos diante de ti, Santo Espírito de Deus, Pai, porque eu creio, eu quero, Senhor, ver o teu poder em minha vida, eu quero ver o teu poder na vida de meus amigos, Senhor Deus. Por isso eu declaro, Espírito Santo de Deus, continue agindo sobre nós, para a louvor da tua glória, em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Vamos continuar sobre o Espírito Santo? Glória a Deus. Eu fico meio assim por onde começar, mas daqui a pouco a gente começa, daqui a pouco a gente está andando embalado. Está bem embalado. Mas vamos lá em Coríntios. Glória. Aleluia. Como uma introdução aqui, deixa eu pegar Coríntios capítulo 4, capítulo 3, rapidinho. 1 Coríntios capítulo 3, aleluia. Oh Deus, aleluia. Vamos falar hoje sobre dons do Espírito. Dons do Espírito, aleluia. Você vai ver que pedir dons do Espírito é melhor que pedir para trocar o carro. Você vai ver isso. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor, nosso Deus e Pai. Espírito, pneuma, né? Espírito, pneuma. Dons do Espírito, né? Que nós falamos outro dia. Dons do Espírito, que seja pneumático. Pneumático. Uma palavra grega um pouquinho complicada. Pneumático, que é dons do Espírito. Como pneuma é o Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Se o Espírito Santo não fizer, não tem como acontecer. Oh Deus, maravilhoso. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 3, deixa eu ler algo para você aqui rapidinho. Diz assim, no versículo 6, é Paulo falando: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Aleluia. Quem quer crescer? Amém. Crescer no que? Nas coisas de Deus, discernente ao Espírito Santo, crescer em alegria, em amor, em dons também. Glória a Deus. Quem é que dá o crescimento? Deus. Paulo planta, quer plantar, a palavra é uma semente, a palavra é anunciada no seu coração. Às vezes vem um outro e continua te gerando crescimento, conhecimento, aliás, regando. Temos as quartas-feiras um trabalho aqui de regar o que Deus plantou, né? Toda quarta-feira estamos regando o que Deus plantou. Você está convidado para quarta-feira. Eu preciso que os diáconos estejam, preciso que todos, né? A igreja, a obra de Deus necessita que todos estejam. Mas como pastor de uma igreja local, eu necessito que você que exerce liderança esteja na próxima quarta-feira, ou que deseja se envolver mais, tá? Do coral, do louvor, professores, obreiros, porque Deus vai falar conosco quarta-feira sobre levantar as mãos santas. Ó, bonito, né? Pegou legal agora, hein? Levantar as mãos santas, sem ira e sem contenda. Oh, aleluia. Quarta-feira, aleluia. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que? Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu
trabalho. Olha o versículo 9. Pois nós, todos nós, eu e você, pois nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Aleluia, somos cooperadores. Somos, plural, está se tratando de o quê? Uma bela equipe de trabalho. Oh glória, um belo time de basquete, que se não ficar passando a bola um para o outro, não tem como fazer cesta. Né? Vamos falar de basquete, falar de futebol mais não. Né? Vamos falar de basquete. Né? Se não tiver como jogar a bola um para o outro, nós precisamos passar a bola. Porque se nós não passarmos a bola, não faz ponto. Não faz ponto. Salvo algum que tem muita habilidade, que lança lá do outro lado da quadra. Né? No momento de aperto, geralmente. Né? Desespero. Mas o certo é a gente jogar, trabalhar em equipe. Né? Trabalhar em equipe. Porque é isso que nós vamos falar. O Espírito Santo, meu amado Espírito Santo, ele age na igreja para nós trabalharmos em equipe. Em equipe. O Espírito Santo não vai agir numa igreja somente para o fulano trabalhar ou para o ciclano se mover. O Espírito Santo age numa igreja para ela trabalhar em equipe, como um corpo, como igreja, como um corpo. O Espírito Santo, não vamos esquecer mais isso. O Espírito Santo atua numa igreja para que a igreja trabalhe em equipe. E aí, quer entrar no jogo? O Espírito Santo quer jogar a bola para você. É a sua vez de dar uns passos ou até mesmo fazer a cesta. Vamos trabalhar em equipe. Glória a Deus. Aleluia. Eu coloquei isso de introdução para dizer para mim e para você. Vamos crescer. O Espírito Santo deseja fazer esta obra, Ministério Evangélico Amor e Vida. O Espírito Santo deseja fazer nesta obra, que é você, um crescimento. Um crescimento. Posso orar por você um segundo? Fecha teus olhos, estende tuas mãos. Espírito Santo de Deus, que rege este lugar, que rege esta mensagem, que rege a minha vida, que neste momento tu possas falar intimamente com cada um. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Agora sim, vimos que precisamos ser cooperadores. Eu li isso aqui de início porque lá em 1 Coríntios, ainda em 1 Coríntios, só que no capítulo 12, dons espirituais. Aqui nós veremos 8 manifestações do Espírito Santo. 8 manifestações do Espírito Santo aqui no capítulo 12, que nós estamos falando já de uns 15 dias para trás, né? Para trás até hoje, mais ou menos. E começa assim. Paulo está falando para os Coríntios, no capítulo 12. Ei, Coríntios! Ei, Amor e Vida! Vocês precisam ser inteligentes. É isso. Nós veremos isso. Vocês precisam ser inteligentes e não ignorantes. Diz assim: ora, a respeito dos dons espirituais, que é pneumático. Olha para cá um instante. Você lembra que nós falamos outro dia sobre aquele famoso a passagem de Atos, sobre a chegada do Espírito Santo, e fluíram em línguas. A palavra língua ali significa glossa, em grego, que quer dizer foi aquele momento de fluir em línguas. E quem estava naquele lugar de outras partes e nações entenderam que cada um falava em sua língua. Agora aqui o que nós vamos falar é sobre dons do Espírito. É um pouco diferente dali, do chegada do Espírito Santo, do Consolador, o Ajudador, o Apoiador, o Defensor. Agora está falando sobre dons, habilidades, dons de Deus, não meus, dons que pertencem a Deus, e como uma dádiva Ele lhe dá. Ele te dá. Por quê? Porque no time de basquete precisa do ala, do pivô, não é assim? Me ajuda a lembrar mais o quê? Né? Armador. Técnico. Essa aí eu vou nem tentar falar. Técnico.
entendi outra palavra. Tudo isso no time. É como nós falamos, acho que na semana passada, você já viu uma orquestra. Você vê o saxofone, né? Encaixa bem no momento agora. O saxofone, o trompete. Você vê o violino. Você vê a bela harpa. Nossa, como é lindo a harpa, hein? Quem já viu uma harpa de perto? Um instrumento harpa. Rapaz, você olha para uma harpa e quando você vê alguém tocando, você fala, meu pai, que coisa mais linda. Eu vi uma vez só na vida, lá em Londrina. Oh, coisa mais linda. Num restaurante. Ó, você vê vários instrumentos. Instrumentos que fazem alto barulho. Instrumentos que quase não dá para se ouvir. Quase. Porém, quando cada um é tocado na sua ordem, na sua hora certa, no momento certo, você escuta a melodia inteira. Se nós pegarmos os instrumentos da igreja e começar a tocar tudo ao mesmo tempo, fora de uma melodia, não dá para entender nada. Vai virar um barulho. Tá? Só que Deus, o Espírito Santo, não quer fazer barulho, a não ser que seja numa ordem de decência. Por isso, numa orquestra, existe uma pessoa que você não escuta, que é o maestro, o regente. Você não escuta ele, mas se ele parar, tudo para, tudo sai da harmonia. Então é mais ou menos, para você entender, o Espírito Santo é assim. Ele está regendo tudo dentro da igreja. Amém? Ele está me regendo agora, está regendo a Lívia ali, está regendo a Márcia ali, está regendo você aí, está regendo. E ele vai vir distribuir como ele quer as dádivas, os dons. Para um ele vai dar o trompete, para outro ele vai dar o sax, para outro ele vai dar a bateria, para outro ele vai dar outro instrumento. Está entendendo? Tá? Glória a Deus, aleluia. Aí diz assim, olha, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo está usando uma palavra, às vezes parece forte, ignorante, quer dizer sem conhecimento. Por quê? Porque lá em Corintos estavam surgindo pessoas, poderíamos dizer, inimigos de Deus, não inimigos nossos. Estavam surgindo pessoas e essas pessoas, elas tinham uma maneira de iludir outros. Então ele fala, olha, saiba discernir como funcionam as coisas do Espírito Santo, para que não venha ninguém e te iluda. Traga uma ilusão. Então, Coríntios, vocês precisam ser inteligentes e não ignorantes, para não serem iludidos pelo poder do inimigo. O inimigo imita. Ele não tem poder de criação, mas ele sabe imitar. E continuando, vós bem sabeis que quando eres gentios, quer dizer, sem conhecimento, deixares levar por ídolos imundos, conforme eres guiado, quer dizer, pessoa sem entendimento. Aí Paulo está falando assim, agora vocês têm o Espírito Santo. O Espírito Santo vai mostrar que nos últimos tempos surgem espíritos que não é o Espírito Santo, enganadores, como diz a palavra de Deus, para você entender que o lugar onde você está, se aquele espírito que está se manifestando ali é o Espírito Santo, porque na palavra de Deus, Espírito significa o Espírito do homem ou o Espírito Santo de Deus. Só tem esses dois. E quando se refere ao Espírito do homem, está com um E minúsculo. E quando se refere ao Espírito Santo de Deus, está com E maiúsculo. Então ele começa a dizer em Coríntios, cuidado, tanto que ele dá um exemplo assim no capítulo, versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo, com letra maiúscula, Espírito de Deus, diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus. Anátema quer dizer Deus não é Deus, Jesus não é Jesus, ou Jesus não é o Cristo. Uma pessoa que não tem o mover do Espírito Santo nele, pode ser o Espírito que for, mas se não for o Espírito Santo de Deus, ele não vai dizer que Jesus é o Cristo.
o Redentor, o Salvador, Emanuel, Deus conosco. Ele vai dizer que Jesus é qualquer outra coisa, um iluminado, um bom homem, alguém que surgiu. Porque ele precisa acreditar em outros espíritos. Ou ele acredita em outros espíritos, ou ele acredita no Espírito Santo de Deus. Porque Paulo está falando para Coríntios, dizendo assim: quem acredita que o Espírito Santo é Deus, ele só diz isso. Também a melhor parte, se Deus agir nele. Se Deus está agindo nele. Então chega um momento que Deus está agindo nele, ele começa a entrar em conflitos bons, conflitos saudáveis. Começa a falar: não, o Espírito Santo é Deus. Começa a agir, incomodar, não está batendo umas coisas que eu acreditava antigamente. E então por isso que ele diz assim no 3, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, eu quero que você entenda, que ninguém que fala isso, fala pelo Espírito de Deus, diz que Jesus é anátema, que não é Deus. Jesus é Deus. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão Jesus é o Senhor? Amém. Jesus é o Senhor. Para mim poder falar isso, o Espírito Santo ajuda. Como? Ele apresentou Jesus para mim. E eu recebi Jesus como meu único, suficiente, não preciso de outros. E Senhor e Salvador da minha vida. E agora o Espírito Santo, ele me leva a falar mais, tanto eu quanto você, das coisas do Espírito Santo. Aleluia! Aí continuando, aí ele continua. Vamos logo, né? Que a noite aqui ainda. A noite é uma criança, né? Não tem que orar muito ainda, daqui a pouco. Aí ele começa: a diversidade de dons. Ei, Deus maravilhoso! Aleluia! Dons são manifestação do Espírito Santo. Dons são manifestação do Espírito Santo. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Sabe o que está dizendo? A diversidade de dons, porém, só um propósito, só um alvo. Temos vários jogadores no time de basquete, mas só uma cesta, só um alvo. Amém? Amém. Glória a Deus. Fala, papai. Fala claramente conosco. Oh, Deus, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Como na orquestra, o Espírito Santo é o regente. O Espírito Santo controla tudo. E todos. Tudo e todos. Tudo é ambiente. Situações. Cotidiano. Igreja, nós somos pessoas. Tudo é o acontecimento na igreja. O Espírito Santo controla tudo e todos. Aleluia. Sim, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Aí começa a dizer assim: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Não tem uma forma quadradinha de ser. O Espírito Santo ele age aqui, lá na outra igreja, na outra, aonde o Senhor é Senhor, como ele bem entender, ele bem quiser. Aonde Jesus é o Senhor e não há nada. A manifestação do Espírito é vendida a cada um para o que for útil. Dê uma oferta maravilhosa, e com essa oferta maravilhosa eu vou orar por você e você vai receber o dom de cura. Vocês querem dom de cura? Vocês desejam dom de cura? Então na palavra tal está escrito assim, que aquela pessoa deu tudo que ela tinha e depois ela se tornou um grande homem que cura vidas. O Espírito Santo não vende os dons. Não negocia, negociado, não tem barganha, não tem nem troca. Ele dá como ele bem quer. Essas artimanhas de homens têm seus dias contados. A manifestação do Espírito é dada, por isso que eu brinquei, eu não falei vendida, é dada a cada um para o que for útil.
Querido, para você entender que nós vamos orar sobre dons do Espírito Santo, não tem como você entender os dons do Espírito, não tem como o Espírito Santo desejar dar algo a você, se você não entender que é para o que for útil.